O Pedro já está acostumado comigo. Bom dia, doutor Pedro Cavaleiro. Bom dia, Estela. Bom dia a teus ouvintes e assistentes. E assistentes, isso mesmo. São os cafezeiros aqui, Pedro, mas são ouvintes e assistentes também. Tudo bem? Tudo bem. Vamos aí, disponha. Você conseguiu descansar? Sim, eu estou bem. Ah, então tá bom, porque a semana foi puxada, hein, Pedro? Essa semana, desde o dia 6, praticamente, né? Desde o dia 6, tivemos a questão dos incêndios. Ô Pedro, eu queria que você dissesse para a gente como que está hoje, né? Essa chuva dessa noite que nós todos já agradecemos aqui logo no começo do Bom Dia Café. Como está a situação hoje das queimadas em São Carlos? Está tudo sob controle, tudo tranquilo ou não? Então, eu contatei o Corpo de Bombeiros para ter a última informação, porque são eles que coordenam tudo. Até às 7 da noite, o pessoal estava trabalhando naquela região de Aparecidinha, no alinhamento Aparecidinha-Babilônia, né? Aquela região leste da cidade de São Carlos, né? Área rural. Nós temos bastante, tem aquele riacho lá, temos mata ciliar, e que deixa muito complexo o combate, né? E o pessoal estava trabalhando até às 7 da noite. Sempre fica uma equipe do Corpo de Bombeiros naquelas regiões que estão com incêndio, monitorando, né? E quando surgem novos focos, são atacados. Tivemos uma chuva isolada, a chuva não foi generalizada, né? Acho que as pessoas que estão te assistindo, cada uma vai ter a sua avaliação da chuva, porque nós temos 8 pluviômetros na cidade e alguns não marcaram nem 3 milímetros, né? Já são 3 litros por metro quadrado. E em alguns pontos marcou quase 6. Mas isso mitiga bastante a situação, porque abaixa muito esse teor de falta de umidade, ou seja, aumenta a umidade ambiente, molha em geral, e isso abaixa a temperatura também, né? E mitiga muito essa questão dos incêndios. Ah, muito bem. Eu estava conversando, contando para as pessoas que você vinha dar entrevista, né? E falando que nosso objetivo aqui não é policial, né? A gente não me interessa a notícia policial sobre o aspecto policial da notícia, né? Das queimadas. Mas essas queimadas, vocês avaliam que elas foram de alguma forma naturais, né? Tiveram início naturalmente, o Cerrado tem essa característica, e boa parte da área de São Carlos é de Cerrado, até onde eu me lembro, ou elas foram tiveram causa humana. Muitas vezes, aqui não estou levando em consideração, e também não estou pedindo que você faça essa avaliação policial, né? A culpa é de quem? Mas, às vezes, a gente não toma cuidado, né? Joga bituca de cigarro, que é muitos casos de incêndio na beira da estrada, ou larga lixo, e esse lixo reflete o sol e acaba causando um princípio de incêndio. Mas, de qualquer forma, nesse aspecto, né, para a gente poder trabalhar a questão de prevenção, vocês acreditam que esses incêndios tenham tido causa natural ou criminosa? Você está sendo muito clara e precisa, Estela. Então, realmente, eu posso ter uma avaliação científica, né? Eu posso ter o incêndio que ele se forma, o fogo, né? O incêndio quando, tecnicamente, eu falo incêndio quando ele já se descontrolou. Eu posso ter o início, o foco do fogo por questões naturais e antropogênicas, ou seja, o ser humano. A natural. Natural, eu preciso que tenha matéria orgânica em decomposição. Eu preciso que tenha a deposição dessa matéria orgânica já há um certo tempo,
eu preciso de umidade. Não adianta a matéria orgânica estar extremadamente seca. Lembrando os teus assistentes, né, que nós tivemos a última chuva, assim que podemos dizer que foi relevante, foi em junho. Né? A última chuva, assim que podemos dizer, que molhou e que chegou na camada freática, etc. Depois tivemos chuvas com menos de 6 milímetros, ou seja, o solo está extremadamente seco, né? E a matéria orgânica está extremadamente seca. E o cidadão vai entender. Quem já trabalhou com compostagem, você já deve ter visto e talvez até feito alguma entrevista, que quando você junta as folhas, ela gera calor. Mas eu molho a cada certo tempo para manter um nível de umidade. E se eu não remexer nesse material, ele pega fogo, sozinho. Mas perceba, eu preciso de umidade para ter a reação exotérmica. Inclusive, numa composteira de vários meses, se eu enfiar a mão, eu vou ter queimadura de primeiro grau, porque chega até 80 graus. Agora, pensa bem, o nosso incêndio do entre dia 6 e 7, a gente avalia que começou à beira da Lagoa Fazari, dentro da UFSCar, dentro do Cerrado, dentro de uma área de proteção, dentro de uma área que, segundo a informação que me passou, o pessoal da UFSCar não podia ter ninguém lá. Não interessa, estou caminhando, estou andando de bike, isso aqui é público. Não. Né? Volto a dizer, assim como você disse, não estamos falando de policiamento. Estamos falando de educação e de uso das nossas reservas naturais. Isso conversamos com o Ministério Público. Né? Nós temos um problema gravíssimo de educação, gravíssimo. Então, o incêndio basicamente começou naquele ponto. Se foi natural, não conseguimos determinar, mas volto a dizer, as condições não estavam para ser um incêndio natural. Então, essa já é um bom apontamento, né? Então, às vezes as pessoas... E acho que você explicou uma coisa importante aí, desculpa te interromper, em seguida a gente continua com a questão lá dos incêndios. Mas é importante as pessoas terem essa noção, né? Que existe sim o incêndio natural, essa questão da compostagem aí, já fui em composteira daquelas grandonas, né, para fazer matéria, na hora que você chega perto, se eles não tiverem remexido ela mais recentemente, você sente o bafo que vem dela, né? É impressionante como esse fogo natural aí existe mesmo, e a gente tem mais de uma situação que pode comprovar isso. Agora, se a gente não tem chuva significativa desde junho, como você está falando, já sabe onde o incêndio começou, né? Ou pelo menos em que região ele começou. E ele começou num lugar que não chove, não tem passado por uma chuva significativa, como você colocou. E era uma área onde não devia ter ninguém, alguém foi onde não devia e fez o que não devia. Ou seja, o ser humano sendo babaca, como sempre. Efetivamente. Então, a causa ser humano, antropogênica, não precisa ser um incêndio criminoso. Não precisa ser. Nós temos, é só andar e você vai encontrar garrafas de bebida jogadas, garrafa de bebida, e lembrando ao cidadão que está nos assistindo que, dependendo do ângulo do sol, hoje está nublado, mas desde praticamente março temos tido uma insolação total. Né? E também falta de chuva desde março. Né? Chuva assim, contínua ou periódica. Né?
o fundo de uma garrafa, mesmo ela quebrada, a garrafa quebrada, normalmente o fundo não quebra. E o fundo forma uma lupa, porque ela é côncava. Essa lupa, dependendo do ângulo do sol, pode sim criar o início de um fogo. Porque ela concentra. Agora, eu estive na segunda-feira, eu estive com a vereadora Neusa e o vereador Djalma, lá na região atrás do Swiss Park, onde houve um incêndio também. E no outro dia, exatamente 12 horas após, eu estive no local com jornalistas. O lugar tinha queimado tudo, a vegetação, e tudo que estava na superfície, claro. Mas você tinha que ver a quantidade de garrafa que na noite foram depositados lá, como resíduo, material de lanche, papelão, isopor, né? Todo material combustível. E naquela região. E são pessoas que vão de carro, sentam lá para comer, não são capazes de levar o lixo que geraram, o resíduo que geraram, e amanhã isso vai ser material de combustão. Tem nome para essa pessoa, não sei se você deve ter aprendido, porque faz muito tempo que você está no Brasil, chama porco. Né? Olha, chama porco. Nem chamo assim, porque os porcos nem isso fazem. Então, eu não tenho nome para essas pessoas, não tenho nome. E dentro da Federal, no dia do incêndio, às 2 da tarde de domingo, eu recebo a primeira informação de que está pegando fogo e a gente já aciona o bombeiro e o subtenente, que é o subcomandante, fomos juntos e a gente adentrou para avaliar onde colocaria os veículos. Até eu vou dizer, eu vi muito na mídia queixa de pessoas falando que o bombeiro não estava atendendo. E essas pessoas colocam informações na mídia sem ter conhecimento. Isso até depois eu quero falar mais aqui com você. Não sei se vai dar tempo. Mas dentro da área da Federal que pegou fogo, tinha 3 caminhões bombeiros, tinha um caminhão da própria UFSCar, tinha um caminhão da Embrapa, e para o segundo dia, nós adicionamos mais 3 caminhões de usina, mais caminhões do SAI, mais caminhões dos serviços públicos, tinha em torno de 8 a 12 caminhões circulando lá. Então, no primeiro dia, a gente entrou para avaliar. Nós encontramos mais de 30 ciclistas circulando lá dentro. Lá está fechado, né? Eles fecharam. E lá é fechado, é proibida a entrada. Por causa da pandemia, já faz tempo que está fechado lá. E essa área do Fasari, etc., ou seja, uma parte do cerrado da UFSCar é proibida a entrada. É verdade, porque tem uma área que não é cerrado, gente, que é eucalipto, que ali eles deixam os ciclistas entrarem, deixam fazer caminhada. É a área que não é, que a gente chama de cerrado, mas não é o cerrado, é só eucalipto, ali pode. Não está podendo, desde o começo da pandemia, eles fecharam, disseram que não podia entrar, porque não é para entrar em grupo lá, não é para andar em grupo, caramba, nós estamos na pandemia. Agora, a área de cerrado mesmo nunca pôde entrar. A engenheira Beatriz, ela acompanhou a gente durante os 2 dias, que ela é funcionária da UFSCar. Ela constatou conosco esse número elevado de pessoas circulando. E a gente sabe, por prática, né, que quando eu tenho aqueles incêndios que se elevam até a copa, né, que tem em torno de 10 metros de altura,
que tem as imagens, se você não tiver, depois eu te forneço, você pode colocar aí no teu programa para mostrar. Ele, dependendo dos ventos, ele sobe e pode chegar a cair a 300 metros, criar novos focos de incêndio. Mas lá, nós tivemos um foco de incêndio dentro do eucalipto a mais de 1.000 metros. Nossa. Então, a gente tem a suspeita de que tinha alguém tacando fogo. Sim. Encontramos 3 focos pequenos, um a gente chegou a combater, porque ele não tinha nem 1 metro ainda. E encontramos com um ciclista vindo, mas ele pode ter mudado a direção quando viu que a gente estava lá. A gente acionou a polícia ambiental, militar ambiental, e o que a polícia falou, o que eu posso é cercar toda a área, identificar cada pessoa que estava e fichá-la e começar a cruzar. Cada vez que tiver um incêndio e tiver uma dessa pessoa, ela vai ser investigada pela polícia. Porque foi muito estranho. Volto a dizer, não conseguimos comprovar se foi proposital, seja criminoso ou não. Não conseguimos comprovar. Mas o dano é muito grande. E, olha, no dia 7 à tarde, os fogos, os incêndios, os focos, foram simultâneos. Tivemos 4 grandes focos. Atrás do Crismara, lá na Washington Luiz, na região do Sem Terra, perto da Volkswagen, atrás do canil gatilho da prefeitura, que se estendeu, subiu até a FEPASA, até a região do Swiss Park, né? Pegando Mata Ciliar, pegando Cerrado, pegou Canavial, aquele incêndio que o pessoal fez o registro, Canavial, né? Colocou em risco a própria composição do trem. Né? Eu vi essa... Então, não adianta eu ter 15 veículos combatendo um incêndio na região da UFSCar se eu tenho que começar a deslocar. Parecia uma ação coordenada. É isso que eu ia falar, porque são vários, é muito foco começando ao mesmo tempo em regiões muito distintas, né? Está muito longe uma coisa da outra. Odiosidade. Nós temos os registros por satélite, né, online, e a gente vai vendo, e a gente estava se deslocando para tentar ver se pegava alguém. Porque não tivemos praticamente fogos em terrenos. A cidade, a gente percebe que o cidadão entendeu que não deve tacar fogo em terreno. Então, até o ano passado, era o que mais tínhamos. Tanto que esse ano, o Matheus montou uma campanha, em conjunto com o Ministério Público, o Dr. Flávio Camota, uma campanha para não se tacar fogo. Isso. E deu bom resultado, porque não tivemos em terreno. O ano passado, se você ver, era em torno de 60, 80 atuações, e sempre há menos atuações do incêndio. Esse ano, houveram poucas atuações, poucos fogos em mata, e ainda temos, infelizmente, existe uma questão cultural de colocar o fogo, né? Se imagina que se limpa. Depois eu não sei se vai dar tempo, eu queria falar com você a questão das brigadas, que as pessoas também... Pedro, deixa eu vou te interromper, mas assim, sim, diga. O tempo aqui é seu, a gente vai conversando. E se não der tudo hoje, a gente combina outro dia, não tem problema perfeitamente. Nenhum. Ô Pedro, essa era uma das perguntas que eu ia fazer para você, né? Você está na defesa, quando eu te conheci, faz tempo, você já estava na Defesa Civil, você já trabalhava com isso, né? Faz muito tempo. Nem vamos falar de anos. Mas
É muito diferente, então, o tipo de incêndio que nós tínhamos aqui em São Carlos com o que tem agora. Porque eu estou aqui em São Carlos desde os meus 4 anos de idade, e já faz 30 que eu sou, mais de 30 que eu sou jornalista, eu não me lembro de nenhuma outra ocasião a gente ter visto a cidade nas condições que ela ficou essa semana, sabe? Essa fumaça, a foto que o Manuel fez, que é essa do canavial, né, com a cidade lá ao fundo, para mim aquilo lá é filme de ficção científica, não é a nossa cidade, porque eu nunca vi isso acontecer aqui, nem no tempo em que a gente tinha uma série de problemas por conta de queimada em canavial, e faz tempo que elas não acontecem, né, Pedro? Faz tempo que não tem mais queimada em canavial para o corte da cana, né? Mudou muito, né? Sobre a cana, dizendo, hoje, por exemplo, uma empresa como Coca-Cola só compra açúcar de cana não queimada, porque a cana não queimada tem outra qualidade, o açúcar. Então, não é mais interessante hoje para as usinas queimar, até porque a palha eles usam como adubo ou usam para queima para geração de energia elétrica. Verdade. Então, não é interessante. Agora, isso vai em 2 recados. O pessoal, a foto do Manuel está perfeita, eu até elogiei ele, porque fazia tempo que não via uma foto tão boa. Essa queimada provocou, a nível urbano nosso, né, porque se juntou com aquela queimada do Broa também, né, que foi muito extensa. Tivemos 2 momentos, que durante esses 15 dias, 10 dias, na região de Broa, olha, a do Broa chegou a pegar desde Tirapina até perto de Jaboticabal, numa linha reta, né, que pegou pro lado de Sertãozinho, Matão, né, foi bastante grande, né, e essa fumaça, esse céu vermelho, até com o Renato Schmich eu conversei, esse céu vermelho era a poeira de 3 meses de estiagem. Nós temos solo vermelho, né, então, olha aí a imagem do Manuel. É a foto do Manuel, essa. A posição do Sol em cima, no cenit, ou já descendo, ela incide sobre os grãos de poeira vermelha e ela dissipa a luz na cor avermelhada. Isso se junta à fumaça. A fumaça dos incêndios, que é a fuligem, que é matéria que ainda está queimando, é matéria orgânica em combustão, e com diversas partículas de material já queimado, mais monóxido e dióxido de carbono. Lembrando que o ser humano precisa respirar oxigênio, e não dióxido nem monóxido. Então, nós tivemos, agora deve estar ótimo o ar. Eu não tenho dados da CETESB sobre nível de partículas, mas nós estávamos com um ar de péssima qualidade. E sendo que temos, você viu, no dia 6, aí na Federal, foram 142 hectares queimadas, né? Então, é um vegetal que eu queimei, que podia, em parte, estar proporcionando oxigênio para mim. E até o dia 9, na região da Embrapa, queimaram 600 hectares. Cada hectare é um quarteirão. Então, no caso da Federal, queimaram em torno de 14, 15 quarteirões. Por e isso, no caso da Embrapa, foram 60. Não, foram 60 quarteirões. Isso é a metade da cidade. É muito grande. Eu só vou te interromper para chamar a atenção de quem está nos assistindo. Vocês estão entendendo por que é crime ambiental? É por isso que é crime ambiental. Não é porque queimou a árvore, é porque queimar a árvore, queimar o mato, né, que a gente chama de mato, gera uma série de consequências que a maioria das pessoas não tem um pingo de noção do que se trata. E quando fala que é crime ambiental, acha que é bobagem. Crime ambiental, isso é besteira. Não, não é besteira. Isso é a nossa sobrevivência. Como é que você sobrevive? Como é que uma pessoa, certamente na sua família você tem
gente com asma, com rinite, com alergia, com pessoas com mais de 70, 80 anos, crianças ainda recém-nascidas. Essas pessoas todas da sua família sofreram muito mais e tiveram a qualidade de saúde delas piorada por conta das queimadas. Por isso que é crime ambiental. As pessoas parecem que não entendem isso, né? Acham que é crime ambiental porque está destruindo a floresta. Destruir a floresta tem várias consequências. Na saúde imediata de nós todos e também na saúde posterior, porque nós vamos ter problema de chuva, escassez de chuva, nós vamos ter problema de escassez de água nos rios, nós vamos ter problema de produção alimentícia, de produção de alimentos, gera uma série de consequências. Não é uma bobagem, né? Não é besteira, é sério isso é muito sério. Estela, por exemplo... Eu vou te interromper só um minuto, porque faz um tempinho já que o Silvio mandou a pergunta. Ó. Você saberia explicar como o fogo passa de um lado ao outro de um rio? Tipo o que aconteceu lá em Mogi? E estradas, a gente fala pulou, né? Que o fogo pulou de um lado para o outro. Efetivamente, Silvio, ele se propaga de acordo com a velocidade do vento. E lembre-se que São Carlos sempre está ventando, né? Estamos a 900 metros sobre o nível do mar. No caso do rio Mogi, aquele dia estava ventando bastante. E assim como acho que eu já falei aqui, nós comprovamos visualmente, comprovamos com o Corpo de Bombeiros aqui de São Carlos, que chega a pular em torno de 300 metros. Então, o rio não vai segurar. Assim como a estrada, nós tivemos anteontem, tivemos que fechar a estrada que descia, que vai até o 29, porque a chama atravessava a estrada. Tem vídeos disso mostrando. E a gente então, é a chama mesmo que vai, né, Pedro? Eu achava que eram as fuligens, é a chama mesmo. Não, então, você tem as duas coisas. Você tem a chama, que na verdade é a chama, o quê? São os gases que se desprendem da matéria orgânica que estão em combustão. Isso é a chama. Então, esses gases, dependendo da quantidade, porque a madeira solta um gás que é combustível, né? E esse gás, ele vai em forma de chama e pode chegar. Mas também a fuligem, que é material que está queimando, ele vai cair no lugar que está seco, é como se eu jogasse uma bituca de cigarro. Olha, em alguns países de aqui de América Latina, por exemplo, quando chega essa época de estiagem, se pede para quando você está viajando de carro, não estacionar fora do acostamento, ou seja, mais dentro, mais fora da pista, para não fazer isso, porque só o calor do motor de escapamento já pode criar um início de incêndio naquela matinha que está na beira, de tão fácil que é pegar fogo. Assim como você falou, que as pessoas têm que entender que uma árvore de sibipiruna, que é uma árvore bem comum aqui na nossa região, de 40 anos, ou seja, essa árvore ela foi plantada mais ou menos quando eu cheguei em São Carlos, falando de idade, né? E hoje ela está com 40 anos, ela está com todo o seu esplendor, está com 9 metros de altura, uma copa de 10 metros de diâmetro. Ela recolhe, no dia da chuva, em torno de 500 litros de água. Isso é para que eu não tenha enchente. Assim também, à noite, ela emite oxigênio em grande quantidade. Ela tem insetos ao redor dela, ou morando nela. Ela também, na época da seca agora, a raiz, ela vai mais profundo, inclusive, pega a água do subsolo e chega a jogar de 300 a 500 litros por dia. Por isso você vai andar lá na mata da Federal ou na pista de saúde e é mais gostoso andar lá que no cartódromo, por exemplo, porque você tem mais umidade natural.
E falando da pista de saúde, ontem e anteontem, pessoas foram e tacaram fogo lá. Nossa. E eu acompanhei o trabalho dos vigias que estavam combatendo o início do incêndio, para você ver, as pessoas entram por trás, né? E então é muito importante o policiamento do próprio cidadão. Você vê, segura a pessoa, chama a polícia, porque eu acredito, Estela, que não temos, como em outros países, Estados Unidos, por exemplo, piromaníacos. O que nós temos é uma cultura de tacar fogo, que vem desde a época dos bandeirantes, que tacavam fogo na mata ciliar porque os índios vinham pelo rio. O nosso índio Tupi-Guarani, ele tinha a cultura de tacar fogo controlado em certas áreas para depois plantar o milho. Isso o europeu observou e começou a meter fogo em tudo. Isso a gente traz há 400 anos. E as pessoas, ontem, até o Daniel Lima me ligou à tarde, que tinha uma pessoa queimando resíduos, né, folhagem, etc., lá no Varjão. E estava aumentando a fumaça, os vizinhos reclamando. Eu falei, chama a fiscalização, tem que multar, porque se a gente não fizer isso, e a pessoa diz, não, é minha casa, é meu terreno, eu posso fazer o que eu quero. Não, o meio ambiente é de todos nós. E não é assim, né? E não é assim, não é um feudo, sua causa não é um feudo, a gente não está vivendo na época, não está vivendo na Idade Média, e existe legislação para isso, desculpa, né? Se no século XXI a gente ainda tem que avisar as pessoas que elas não estão vivendo num feudo. É verdade, eu estava conversando com a vereadora Neusa e com o Djalma Maneri, vereadores, né? Estávamos conversando, discutindo, por exemplo, o Coronel Samir, através da Secretaria de Segurança Pública, montou um plano de contingências. Nós temos um plano de contingência para seca e outro para a época de chuva. O de seca tem toda uma estrutura, que, na verdade, na hora da emergência, é coordenada pelo Corpo de Bombeiros, né? E que o SAE manda caminhões com água, nós temos os serviços públicos, a prefeitura, né? Ela tem empresas privadas contratadas também com caminhões, com pessoal, né? Então, há uma estrutura, mas para o tamanho do incêndio que começou na UFSCar e foi até o 29, são 6 quilômetros de frente. Isso eu estava conversando com o capitão do bombeiro, que depois, num momento, eu acho que é interessante você trazer no teu programa para ele falar. Só com aeronave, eu tinha que ter avião, a um custo de, sei lá, R$10.000 a hora. E Tirapina chegou a usar avião. E lá atacaram fogo na reserva de novo. Nossa. As pessoas voltam ao mesmo erro, voltam a fazer. Então, a questão do conhecimento de quem combate. Isso eu falei para o vereador Djalma. Por exemplo, tinha pessoas indo na beira da ferrovia filmar o incêndio do canavial e do trem parado lá do lado. Se o trem tivesse uma carga combustível, ou que pudesse explodir, a pessoa ia virar vítima. No dia do incêndio da Federal, nos 2 dias, nós tivemos carros estacionados em área de risco sem poder estar lá. Você sabe que esse dia eu não estava aqui em São Carlos, né? E aí a gente estava só acompanhando pelas redes sociais o fogo e tal, mas olhando pouco, na verdade, para isso, para essa questão. E aí eu recebi uma ligação da G Fonseca, da G Zafani, que é moradora lá do Samambaia, e ela pedindo para mim, para eu entrar nas minhas redes sociais e avisar as pessoas que me seguem que não era para ir para lá, porque tinha muita gente indo para lá. Muita gente indo de curioso. Eu falei, eu não acredito, a pessoa vai para ver o que lá? Fala sério, eu quero ficar longe do fogo e da fumaça e não perto.
Aí eu fiz um ao vivo, voltando, né, na estrada, voltando da cidade para onde a gente tinha ido, nós tínhamos ido para Tabatinga, eu fiz um ao vivo para falar para as pessoas, gente, não é para ir para lá, pelo amor de Deus, fala sério, o que você vai fazer num lugar desse? Não para, né, vai embora, Estela, fica longe, né? tinha muita gente que queria ajudar, eu entendo, só que incêndio é um negócio muito, muito complexo. Não é chegar com um baldinho e jogar água. Por exemplo, se eu jogo água num fogo que ele está muito grande, essa água vai evaporar. E ela pode voltar a mim em forma de vapor e vai queimar todo o meu trato respiratório. Então eu tenho que saber a distância e a direção do vento. E isso eu tenho que fazer em 3 segundos. Somente uma pessoa treinada faz isso. Sem e dúvida. Lembrando, aquele professor do Senai, que foi combater um incêndio na frente do Senai, de um veículo que pegava fogo há 2 anos atrás, ele se intoxicou e ele foi a óbito. Então, não é simples. Não é só chegar e combater. As chamas chegam a 400 graus nesses fogos de mata, né? 400 graus. Eu tenho animais fugindo. A maioria dos animais, os animais da floresta, a maioria fogem. É claro, o que eu perdi de insetos, não sei como contabilizar. O de abelhas, que depois tem que polinizar, por exemplo. Perdeu assim, milhares, né? Que o enxame não consegue, ele não consegue sair, a rainha não sai, e aí ninhos de aves, no cerrado especialmente, porque o eucalipto não tem ninhos, mas então a pessoa que vai combater, ela tem que ter conhecimento. Você estava falando... Ela não fazer parte do risco. Você estava falando da brigada, que você queria falar sobre a brigada. Então é isso aí que estou falando. Uma pessoa que vai fazer parte de uma brigada tem que ter pelo menos umas 120 horas de treinamento, né? E é muito importante, e ninguém é Superman, né? Uma vez um jornalista me classificou disso, mas eu não sou. Eu sou um ser humano, eu sei meus limites, eu sei até onde eu posso entrar. Já teve pessoas que me viram trabalhando em enchente e eu com um cajado na mão. Na verdade, o cajado eu vou batendo na frente para eu não cair num buraco. Porque eu, embora estou com colete salva-vida, eu não posso ser vítima, eu estou lá para salvar. A gente estava observando com o pessoal do Fernando, do Parque Ecológico, os servidores que estavam fazendo o acero, ou seja, o acero fazendo com água, se fez como uma meia-lua ao redor do Parque Ecológico, para que a chama não chegasse lá, e não chegou, né? Ainda bem, né? Uma pessoa assim, muito dedicado àquele pessoal que trabalha no Parque Ecológico. E você via cobras vindo na nossa direção. E as pessoas que iam olhar o incêndio estavam todas de short, bermuda, e podiam ser picadas. Aí eu vou ter uma situação de uma emergência com uma pessoa que tenho que levar para Santa Casa e eu tenho que combater o incêndio. Então, voltando àquela questão daqueles 2 veículos parados, nós tivemos que tirar um caminhão que estava combatendo o incêndio para ficar molhando para o veículo não pegar fogo. E até a gente estava conversando com o Coronel Samir, o que a gente faz? Vamos guinchar? Leva preso o veículo? O que faz? Aí daí a pouco sim, 1 hora depois, chegaram os proprietários, eu estava aqui andando, eu estava não sei o quê. Então, é muito, situação assim, olha, não sei nem dizer se é triste ou é chato. Chega um limite, o sargento que comanda a polícia ambiental falou para mim, eu posso tentar pedir 20 homens da polícia, a gente cerca aqui e segura todo mundo e ficha todo mundo, porque tinha muita gente na área do cerrado da UFSCar.
A área proibida, né? É bom a gente lembrar todo mundo que não é proibido andar no cerrado, não é para andar. Aquela entradinha que tem na lateral quando você vai para o Dama ou Samambaia, aquela entradinha foi fechada pela UFSCar, as pessoas vieram com ferramenta, abriram e tinha um cartaz de entrada proibida. Foi retirado e levado embora. Eu passei lá sexta-feira, eu fui na casa da G, que é essa minha amiga que mora ali no Samambaia, né? No Samambaia, e eu passei por lá e eu falei assim, abriram, fizeram o portão de novo aqui e tiraram a placa, eu vi lá. Porque eu lembro quando pediram, quando foi colocada a placa lá, para evitar que as pessoas entrassem. Não é para passar ali, viu, gente? Tem placa, fecha a área, que é para você não entrar, né? Ali é área pública, mas não necessariamente toda área pública é para ser usada, né? Porque senão você podia entrar no Fórum Civil, por exemplo, às 2h da manhã. O Fórum Civil é público, vai invadir o Fórum Civil então, né? Já que todo local público pode ser usado. Eu acredito que agora as pessoas que estão entrando lá, estacionando veículos nessa área que é proibida, vão começar a ser multadas. Aí vai chegar fim do mês, vai chegar a multa para ela. É multa baixa, mas vai chegar toda vez que for lá. Porque a UFSCar foi atuada. Sim. E a UFSCar criou uma comissão, né? O pessoal vai ter que se mover, né? E é o seguinte, nós estamos vivendo uma situação a nível social onde a gente vê só cobrança de direitos e não de deveres. Infelizmente, olha, ontem me passaram uma informação meteorológica que São Carlos ia ter tempestade. E colocando a fonte como se fosse a Unesp. E conversando com o Ministério Público, vamos começar a rastrear, o Ministério Público vai começar a rastrear essas pessoas que colocam essas informações, porque começa a criar pânico. Assim, a gente vê isso e não precisa, pode ser uma brincadeira, mas de muito mau gosto e que pode causar danos, né? Danos psicológicos, danos físicos, porque você tinha que ver o desespero do pessoal da Embrapa retirando os animais, né? Ontem, andando com o Coronel Samir e o Capitão Gregório, nós encontramos uma manada de porco do mato, todos em perfeito estado de saúde, mas se deslocando por causa do fogo, etc., né? E se você está a pé, você pode ser atropelado porque era um grupo grande de animais, e pode ser mordido, né? Então, precisa ser tomados cuidados, né? As pessoas, todo mundo quer ajudar, mas a gente precisa focar muito... Saber ajudar. Como ajudar. A gente tem conversado na prefeitura, o professor Tundice criou 16 parques. Nós temos que cuidar desses parques. Está sendo montado um plano de contingência, para um plano de manejo, né? A prefeitura deve estar colocando hidrantes nas áreas externas, vai ser colocado o sistema de acero para entrar, combater, porque a gente precisa do oxigênio. Nós precisamos das abelhas. As pessoas precisam entender isso. É verdade. Ontem não, acho que foi na quarta-feira mesmo que eu falei que é uma tristeza ver esse fogo na Embrapa, porque vocês imaginem, são décadas de pesquisa que podem ter se perdido porque eles perderam ali 2 ou 3 animais, sei lá, não sei quantos animais eles perderam, mas eles perderam alguns animais. E aí você perde a sequência da pesquisa e tem que começar a pesquisa de novo. Penso que é isso para uma pessoa que está tentando obter um resultado há 10 anos, 15 anos. É para acabar, né? Pedro, olha, aqui a gente fala o tempo que for necessário. Eu tenho certeza que você tem muito mais coisa para falar. Eu queria falar mais uma coisinha só. Então, manda bala, pode falar. Nós retivemos na estrada, nós fechamos a estrada o dia todo. Houve muita gente que se queixou.
Isso. No fim da tarde, a gente começou a passar por comboio, porque aí a gente controlava, porque é o seguinte, muita fumaça e chamas. Eu só queria esclarecer isso. A fumaça não dá visibilidade nem de 10 metros. Se eu libero a pista, alguém pode ultrapassar o outro e bater de frente com outro veículo. Então, não fizemos um sistema de comboio com o pessoal do trânsito e a guarda municipal, que sem eles também a gente não conseguiria fazer o trabalho. O que eu queria colocar é que, por exemplo, caiu um poste de energia elétrica em cima da cerca que vira toda a pista da Embrapa. Estava toda energizada com 220. As pessoas paravam de veículo e desciam para olhar. O costume é pôr a mão na cerca, não é? Então, a gente teve que evacuar toda a área até solucionar o problema com o pessoal da elétrica da Embrapa. O que eu quero dizer e outra coisa também, lá no caso da Federal, as pessoas, depois do incêndio, hoje mesmo, as pessoas estão indo andar. E as árvores estão caindo ainda, que pegaram fogo. E cai, não dá tempo, pode cair em cima da pessoa. Então, as pessoas têm que entender que o risco é complexo, não é só ver a chama. E eram esses dois últimos recados. E que precisamos a ajuda de todos. A prefeitura fez sua parte da melhor forma possível, atendimos o plano de contingência, se usou o máximo possível de recursos, volto a dizer, só faltou a aeronave, mas a gente precisa que o cidadão nos ajude. Muito bem. Pedro Cabaleiro, mais uma vez, muito obrigado. Entrevista com você, eu já sei que é sempre boa, sempre é legal. Eu espero que você trabalhe bem pouquinho nos próximos dias. Desejo muito que você fique muito à toa, porque quando você trabalha, a gente já sabe que é problema, né? Então, eu espero que você fique bem tranquilo, só trabalhando agora com prevenção, tá? Isso. Só prevenção. Só para te falar, se algum dia você quer ir visitar, nós, a Secretaria de Segurança Pública, nós estamos criamos um novo prédio, estamos num novo prédio, estamos montando todo um sistema tecnológico para trabalhar, já pensando nas chuvas, né? Porque não sabemos como vai vir. Em outro momento, mais para frente, posso voltar a vir para conversar sobre isso. E você está convidada para ir visitar lá. Eu vou querer. Eu vou fazer uma sugestão para você, que eu não sei como que a prefeitura pode trabalhar. Imagino 2 frentes de trabalho para a prefeitura que eu não sei, eu vou dar um pitaco, eu não sei se isso pode ser feito ou não. Ótimo, mas uma é campanha mesmo e a outra eu acho que precisa multar. São as pessoas que colocam lixo na calçada. Eu falo, é difícil a semana que eu não falo sobre isso no Bom Dia Café, porque além de ser porquice, né? Além de criar uma série de problemas de saúde pública, eles têm muito a ver também com a questão da enchente. E se a gente não começar a falar desde já que não porque tem lixeira, põe lixeira, caramba. É difícil, às vezes a pessoa não tem dinheiro, eu falo isso aqui, você não tem dinheiro para comprar uma lixeira, instalar uma lixeira, não tem problema nenhum. Pega um pedaço de arame, amarra no portão da sua casa, sabe? Ou na árvore que tem na frente da sua casa e pendura a sacola de lixo ali, em vez de colocar na calçada para evitar problemas de enchente, porque elas já estão por aí. Então, acho que a prefeitura podia multar e fazer uma campanha, né? Não, é isso aí mesmo. Você está acertadíssima. Olha, se você pode trazer o Mariel e ele te vai dizer, nós temos, acho que na cidade, temos em torno de 6 mil bueiros. 6 mil bueiros. Nós temos praticamente 22 áreas onde tem bueiros e temos enchente. Se ele não mandar limpar a cada, pelo menos 4 vezes por ano, a cada 3 meses, no dia da chuva, o bueiro está entupido. É com lixo, é com resíduos. A gente vê aqui, tem lugar, aqui a gente vê eu moro na Vila Neri, gente.
É um bairro tranquilo, bairro né, vamos dizer aqui, de classe média, né? A Praça Sim. Brasil é uma graça, mas de vez em quando você fica louco, as pessoas jogam tudo no chão. E tem lixeira lá. Como que joga no chão se tem lixeira na praça? É coisa idiota. E você vai em alguns lugares, e aqui eu vou criticar os comerciantes mais descaradamente, você passa na frente da loja, o sujeito põe o lixo dele na calçada. Não, companheiro, não põe na calçada. Você não quer colocar o lixo na frente da sua loja? Ok. Combina aí com a CISC, né? Cria um lugar bonitinho, um container bonitinho para colocar o lixo ali até o lixeiro passar, sabe? Faz alguma coisa. Agora, colocar o lixo na calçada, faz aqueles sacos de lixo gigantes, coloca na calçada e depois reclama que a prefeitura não limpou o bueiro. Para, né? Para. Nos Estados Unidos, eles solucionaram esse problema. Você vê nos filmes, né? Normalmente os crimes acontecem lá, mas tem aqueles becos onde tem os containers. E cada pessoa anda 50, 100 metros, anda um quarteirão e deposita lá. Eu sei que o Mariel estava trabalhando essa ideia e tem um sistema de containers, especialmente na região do Gregório, do centro, né? Mas eu não sei, eu sei que ele estava com o zelão da CISC, o ano passado, estavam discutindo como chegar a um denominador comum, porque é muito material que eles deixam em sacos de plástico, é material para ser reciclado, mas acontece que esse material flutua, e ele vai exatamente na boca a boca do bueiro, ou vai para o córrego mesmo, e causa porque o plástico, ele leva anos para degradar, né? O material que está dentro pode ser papel, mas o saco é plástico. Yara Santucci, todo o meu respeito e solidariedade ao seu trabalho e a todos os atores citados em sua fala. Me sinto mais calma com as informações. Obrigada. É isso mesmo. A turma da Defesa Civil daqui de São Carlos faz bastante tempo que trabalha incansavelmente. Eu falo com tranquilidade porque eu sou testemunha de várias ações da turma do Pedro Cabaleiro. Pedro, eu vou então atrás do Mariel. Agora eu vou apurrinhar a Glorinha para agendar o Mariel para vir aqui no Bom Dia Café. E, querido, sempre que você tiver alguma coisa, alguma emergência para passar, alguma informação urgente, você avisa que a gente se vira aqui e dá um jeito, tá bom? E você tá muito obrigado pela oportunidade. E você é sempre bem-vindo nessa mesa de café. Eu acho que o cidadão tem que ficar, não sei se dizer tranquilo, mas tem que ficar consciente que o prefeito Ayrton Garcia nos está dando todo o apoio e todas as ferramentas possíveis para trabalhar dentro do que a gente pode, e inclusive tecnologia. A gente está trabalhando com a UFSCar, com um grupo de pesquisa. Logo, o Coronel Samir, assim que a gente tiver isso aí já conformado, ele deve estar anunciando. A Defesa Civil deve estar recebendo 200 mil em equipamentos e mais uma outra viatura do Estado, por uma emenda parlamentar do Major Meca. Olha, esse deputado, eu não o conheço, mas ele nos favoreceu. E o que a gente pensa sempre, eu até falo com o Lucão, com o Marquinhos Amaral, com o Roselei, isso aí, com o Tiago Parelli, nós temos que trabalhar pela cidade, não interessa o partido. Isso que importa para a cidade. Você falou, a gente se conhece há muito tempo. Eu fui adotado por São Carlos. Meus filhos são são carlenses. Então, a gente tem que lutar pela cidade. Isso mesmo. Pedro, muito obrigada, viu, querido? Um bom final de semana para você. E, de novo, eu te desejo só prevenção. Obrigado e bom dia a todos. Bom dia, querido. Bom dia. Até.